Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Escrever para não esquecer. A roda de conversa acontece em uma sala grande. Ao fundo foi montado o palco. No chão foi disposto um tablado elevado de tom cinza e azul. O fundo é composto por um grande banner em tons de vermelho e amarelo. No canto esquerdo, lê-se: Ministério da Cultura e CBMM apresentam 13º Fliaraxá. Centralizado está um quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. E no canto direito foi posicionada na parede uma televisão que passa ao vivo a roda de conversa em questão. Centralizada em cima do tablado, foi disposto 4 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam garrafas de água. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Marcos Ferreira, um homem branco de cabelos cacheados curtos de tom escuro. Ele traja camisa azul escuro estampada com listras horizontais brancas e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Marcos Caetano Domingos, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas azul claro e calça jeans. Usa óculos redondos de aro fino preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Leni Nobre de Oliveira, uma mulher parda de cabelos cacheados de tom castanho, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja regata bege estampada de preto e calça de tom vinho. Usa óculos retangulares de aro de tom vinho e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Alessandra de Moraes Silva, uma mulher negra de cabelos cacheados de tom castanho, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja regata preta ornada com bordados de tom azul claro e calça bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo da conversa, eventualmente, os palestrantes leem trechos de livros. Ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir. Os que falam recebem um microfone. Mas ser intelectual ainda é uma coisa também muito difícil. Então, ser as duas coisas enquanto manifestação, não só no Brasil, mas no mundo, é uma força, de fato, né? E esse papel da Scholastic que ela presta enquanto porta-voz de muitas vozes que foram silenciadas é muito importante justamente por conta disso, né? Outra coisa que me veio à mente, né, é a questão do Baratas. Eu pude ouvir a Scholastic conversando ontem, né, e ela falou dessa questão do Baratas, e se vocês me permitem, queria só ler um trecho de uma parte do livro, né, em que ela fala que Baratas era a designação usada para classificar os Tutsis durante a escalada do genocídio em Ruanda. E o argumento sobre o qual se fundamentava a engrenagem de aniquilamento e exterminação de um povo.
né? Então, a gente vê que isso é uma coisa recorrente, né? Essa desumanização frente a genocídios, não só em Ruanda, como a gente vê em Gaza, por exemplo, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, né? Tem até uma obra que se chama Maus, que é uma obra, uma história em quadrinhos, né, que ele faz essa comparação com ratos, né, na verdade, como se os judeus fossem ratos que eram tratados. Então, essa desumanização que a Scholastic traz é uma coisa que a gente vê em outras obras também, né, e que se torna recorrente na literatura, e não só na literatura, mas todos esses governos ditatoriais tendem a desumanizar outras pessoas, comparando com outros animais, por exemplo, né. Então, dito isso, gostaria de passar a palavra para o meu xará Marcos aqui, para a gente ter um contexto histórico, né? Marquinho é historiador, vai poder explicar muito mais sobre esse contexto do que qualquer um aqui. Obrigado, Marcos. Ô, xará, muito obrigado. Eu sou o Marcos Caetano Domingos, eu sou quase branco, estou de sapato azul, calça azul, camisa azul, porque menino veste azul. Então, eu vim, né, justamente para dar esse contraponto, né, dessas coisas, desses padrões. A gente está aqui para discutir esses padrões e para contestar. Eu podia vir de rosa também, mas deixei para vir meu colega de sociologia de rosa ali, eu vim de azul, né? E aí, gente, sobre Scholastic Mukasonga. Primeiro, que choque, que leitura complexa, que memória de uma vida difícil, de um período difícil, de um país que viveu uma coisa drástica, que é um genocídio. Uma situação extrema, né? E ela se porta como a portadora, a guardadora de uma memória de quase 40 parentes que foram mortos em 1994, durante o genocídio, e de uma história de perseguição e de vários exílios que ela viveu junto com a família, 2 deles desde os anos 60, dentro do país, né, exilada lá num cerrado, lá numa savana brava, né, ela que era de uma região chuvosa, montanhosa, né, e toda a perseguição que eles sofreram, sendo chamados de baratas, né, desde do primeiro ensaio do genocídio, que foi nos anos 60. Assim que ficou independente Ruanda, que pertenceu primeiro à Alemanha, depois à Bélgica, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu o Ruanda, e perdeu as colônias da África. A Bélgica assumiu o controle de Ruanda, que chamava Ruanda-Urundi. E, em 1962, separou Ruanda, Burundi, né, separou da Bélgica, com o apoio da Igreja Católica, com o predomínio dos Hutu, que era uma maioria que sempre tinha sido subjugada por uma minoria que chamava Tutsi, a qual a Scholastic Mukasonga pertence. E esse genocídio, então, vai ser principalmente do pessoal da etnia dela, que, perseguido dentro do país desde os anos 60, foi exilado num canto, desterritorializado, né, sofrendo todo tipo de violência, violência física, violência sexual, psicológica, estupro, morte com facão. E todo essas palavras, esse rito de como vai acontecer depois no genocídio, foi ensaiando-se desde os anos 60. Depois de 2 períodos de exílio no país, ela foi, como muitos ruandenses, foi exilada no Burundi, né? Lá ela completou a formação dela, ela que era muito estudiosa, e engraçado, que o pai dela pôs o nome dela de Escolástica. E foi a escola que salvou ela, né? Realmente, ela só não morreu no genocídio porque ela não estava no país, né? E de Burundi, depois, ela, como agente social, ela foi para a França, assistente social, onde que ela mora até hoje e exerce a profissão, se tornou escritora para poder expor essa memória pesada. No livro Baratas, ela fala que é uma sepultura, né? Sepultura é aquele lugar que a gente põe um nome, para lembrar que a pessoa existiu, e a data. Então, ela listou pessoas. No final do livro, você entende, em Baratas, que é como se fosse um sonho que ela tem toda noite, né? E aí ela vai lembrando daquilo, e ela não pode esquecer, e ela tem que contar para a gente lembrar, para não acontecer novamente. Porque essas pessoas existiram. E a gente lembra dessa diáspora, né? Ela que vai falar, nossa, sou fã de Conceição Evaristo. Então, a gente propôs um monte de mulher na nossa lista, né?
Escrever para não esquecer, que é o que ela faz. Depois, no outro livro, ela fala, essa aqui é a mortalha da minha mãe, porque ela não pôde enterrar a mãe. E a mãe falou, nunca deixa o corpo exposto da mãe morta, né? E ela não pôde fazer isso, porque a mãe morreu de uma forma drástica. Então, o livro é a mortalha, né? E ela vai e fala de Conceição Evaristo, que a chama de Conceição, elogia muito. E eu lembro aqui no livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, que é uma mulher da diáspora, né? Essa diáspora que trouxe essa população negra como escravizado para o Brasil, né? Do qual ela é um exemplo de vitoriosa, porque ela, através das letras, ela saiu da favela, né? Para a academia, né? E não só para a academia, para o estrelato. Ela é uma estrela das letras. Ela é uma estrela do firmamento das mulheres negras que escrevem. E aí, no conto A Gente Combinamos de Não Morrer, de um livro de 2024 dela, que se chama Olhos d'Água, que ela fala da mãe, ali tem mãe, aqui tem mãe, ela fala, eu sei que não morrer nem sempre é viver. Eu acho que esse é o resumo da vida de Escolástica, que guardou essa, né, essa não-vida posterior que sobrou para ela depois do genocídio de toda a família dela, que é uma não-vida viva, né, falando sobre realidade e ficção, né? A Conceição tem um termo que é escrevivência, né? Então, ela parte de pedaços da vida real para construir um mundo. Quando é diário, é mais real. Mas quando ela vai lá para o campo do romance, ela pega pedaços e constrói um mundo. Por quê? Porque a favela é muito triste, porque a vida é muito pequena. Porque falta objetos dentro da favela, da casa dela na favela, ela punha palavras. Eles tinham palavras nos lugares. E ela vai falar, olha para você ver, essa influência é aquela. E Conceição foi muito influenciada por Carolina Maria de Jesus. Ela fala, numa fala dela que tem da UFMG, Conceição por Conceição, num congresso de letras de 2009 ou 2019, não sei, bonita demais a fala. Aí a fala, quando eu era criança e estava na favela, o livro da Carolina de Jesus, Maria de Jesus, foi um fato para ela. E aquilo foi dar assim, um mundo que se abriu, né? E parecia que estava falando dela, pegar comida do lixo, comer comida do lixo. Que a Mucaçonga viveu isso, que a Conceição viveu isso, que Carolina vive tão desesperadamente como uma mulher sozinha, filha de mãe solo de filhos, né? E aí ela vai falar no seu diário, o dia que eu achei mais difícil, foi o dia 2 de julho de 1959, que ela escreve o seguinte, levantei, acendi o fogo e mandei o João comprar 10 cruzeiros de açúcar. Bateram no barracão. Os filhos falaram, é o pai da Vera, é a filha. É o papai, ela sorriu para ele. Eu é que não fiquei com tal visita. Ele disse-me que não levou o dinheiro lá, que ela tinha direito no juiz, porque não teve tempo. Mostrei-lhe os sapatos da Vera, que estavam gastos, que estão bem furados e a água penetra. Quanto pagou por isso? 240. Ele respondeu, é caro. E deu 120 para ela, um pai que não assumiu o filho, 20 para cada filho, que parece que é dele também, tem hora, no livro, né? Ele mandou os filhos comprar doce para nós ficarmos sozinhos. E ela suspira. Tem hora que eu tenho desgosto de ser mulher. Dei graças a Deus quando ele despediu-se. Ela foi violentada. E aí, eu lembro de Carolina, eu lembro de um autor que ela leu nos 2 anos de escola, que ela teve aqui em Sacramento, que embora é um homem, que hoje tem essa preocupação muito grande de dar voz para a mulher. Mas e quando a mulher não era letrada? E quando a história era só a história oral? E quando ela passava de pai para filho, quem poderia passá-la para o papel e guardá-la para uma memória que fosse mais longe, senão o filho? E esse é o caso de Bernardo Guimarães, que eu tenho estudado já há alguns anos, né, Leni? E que eu tenho trazido a gênese negra dele, a avó, né? Ele é filho de uma mãe que tem uma história dura, o pai também, o pai foi enjeitado, né? A mãe foi filha de mãe solo,
mas ela está na história com uma mulher abastada e branca, e Bernardo é um homem abastado e branco. E não condiz com a realidade. E na sua última obra, eu acredito que ele nos deixa uma chave para ler a sua própria vida familiar. Que agora eu vi que é de mãe, vó, bisavó, enjeitada, mãe solo, até a escravidão. 3 gerações, 4 gerações de mulheres sofridas, todas analfabetas. Como que elas iam escrever? Então, aqui, os ecos da memória da família, Marcos, misturando a realidade com a ficção, ele escreveu o último livro dele, Rosaura, a Enjeitada, cujos personagens e cujo enredo, eu tenho levantado esse trabalho, falando, olha, são mulheres que sofreram abusos. E a memória dessa dureza, ele guarda até no nome do livro. Estou encerrando a minha fala. Quantos minutos? Com 12 minutos eu vou encerrar e eu tenho 10. E eu falo para vocês que Aura, vocês conhecem o mito de Aura? Eu tenho visto que ele não é muito conhecido. Rosaura, Isaura. Por que escrava Isaura e por que Rosaura enjeitada? Porque Aura é uma deusa pequena da mitologia. Ela era uma caçadora com um corpo muito bonito, e ela era caçadora junto com Artemis, que também caçava, e era virgem. Artemis era a pureza, né? E Aura um dia ri dos seios de Artemis, que fala, nossa, os meus são verdadeiramente de uma virgem pura. São durinhos, em pé, né? Os seus são grandes, olha que, né? Ela desconfia, dá a entender que Artemis não é virgem. E Artemis se vinga de Aura, procurando aqueles caminhos que os deuses tramam, né? E, por fim, vai ser, Baco é Dionísio. Dionísio é flechado por Eros. E aí apaixona-se por Aura, que não entrega a virgindade de jeito nenhum. E ela é estuprada por Dionísio. Normalmente é Zeus que estupra, né? Dionísio é o deus do vinho e da festa, mas tem 2 casos de estupro. E o caso de Aura é muito triste. E Aura engravida dele e tem 2 filhos. E ela, louca, na hora que nasce, ela mata um. E o outro é salvo, se torna um pequeno deus da história. Na história de Rosaura, tem uma hora que o autor, Bernardo Guimarães, ele existe aqui como um personagem, que é Belmiro, que é um menino moreno, estudando na Faculdade de Direito de São Paulo, de 1840 e pouco, 50. E aí tem uma hora que ele vai namorar a Adelaide, que é a bonitinha da história. E a Adelaide é morena, não é lá muito branca, ele também. E aí ele dá um cravo para ela na frente de Álvares de Azevedo, de outros poetas e estudantes. E aí, de todas as rosas que ela ganhou no jardim do pai dela, que era muito rico, embora moreno, ela põe o cravo dele, né? E aí o Álvares fica bravo, tem um ciúme de falar, eu sou o branco, bonito, por que ela não pôs a minha rosa? E o cravo no livro acaba se tornando o símbolo dele, da condição de moreno, deles, de pardos, dele e dela. Esse cravo é a rosa de Rosaura. E o Aura é a Aura. Então, aqui ele está falando, na escravidão as mulheres sofreram muito, elas sofreram muito abuso. E quando ele escreve Isaura, a filha dele, que chamava Isabel, tinha 2 anos que tinha nascido. Em 1873. Eu acho que o Isa é de Isabel. Entendeu? Ele falando, e essa menina bonita, linda minha, morena, essa menina minha, e se ela fosse um pouco mais azarada e fosse uma escrava? Porque ela é tão morena quanto uma. Né? E aí, Isaura é clarinha, né? É quase branca, né? Então é isso, é um caminho, a gente está caminhando. Alguns caminham com a boca deles, igual essas mulheres aqui. Outros, talvez, trazem até ouvidos, ecos. Né? Se existe desde a Grécia o mito de Aura, é porque essa exploração do corpo feminino é multissecular, é histórica. Um abraço para todos, obrigado pela atenção. Muito obrigado, Marcos. Leni, eu vejo nessa fala do Marcos essa coisa forte da intersecção entre autores que
falam de locais tão distintos, né? Uma fala de Ruanda, outra está falando de Brasil, né? Eu queria saber de você, dessa parte dos aspectos da literatura e das vivências também, como que você enxerga essa interseccionalidade entre as autoras? Boa tarde a todos. O meu nome é Eleni. Eu estou com uma blusa bege, uma calça vinho, marsala, e um sapato preto. Eu sou parda. E é difícil responder essa pergunta sua, né? Se eu não viesse estudando essas mulheres há mais tempo, era difícil. Eu vou ter que, infelizmente, começar com o final dessa obra do Cruz e Souza, que tem um conto chamado O Emparedado, que foi um presente que a Bigt me deu em 2009. Era um livrinho fininho, já ruinzinho, né? Que ela falou: Leni, esse livro vai ser útil para você. Era O Emparedado, de Cruz e Souza, que eu não tinha lido. Então, eu vou começar a minha fala, porque a resposta para o Marcos está aqui. Se caminhares para a direita, ele está falando da população negra no mundo. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás, ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas mais alta do que a primeira te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, há ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível, parede de imbecilidades e ignorância, te deixará num frio espasmo de terror absoluto. E mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas, mais pedras, pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes civilizações e sociedades. Mais pedras, e as estranhas paredes hão de subir, longas, negras, terríficas, hão de subir, mudas, silenciosas, até as estrelas, deixando-te para sempre, perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu sonho. Esse livro é de 1868, e eu não tinha uma melhor tradução para fazer sobre o que essas mulheres retratam. Então, ao comparar essas mulheres, o que eu percebi é que o percurso de Carolina Maria de Jesus, de Scholastique Mukasonga, de Conceição Evaristo e outras mulheres negras, como é o caso menos grave de Maria Firmina dos Reis, é exatamente esse emparedamento. Elas estão nos relatando que são mulheres negras emparedadas. São mulheres negras que têm que cavar sua própria saída. E aí, o que é que eu percebo? Todas perpassam pela memória da infância. Elas precisam contar a infância. A Scholastique, a infância, né, do genocídio em Ruanda. A Conceição Evaristo, pelo menos em 2 das obras, é a infância na favela, ali, né, onde foi criada depois, ali no alto da Serra de Belo Horizonte, um grande condomínio. A Carolina Maria de Jesus, a infância aqui em Sacramento, que é o Diário de Bitita. E depois a infância dos próprios filhos, que repetem diretamente a infância dela. São meninos de favela, né, os filhos que ela tem. Outra coisa comum nessas mulheres é a questão do vilipêndio de corpo. Em todas elas, o corpo da mulher é o objeto de serviço, é o objeto de agressão, é o objeto de sobrepor toda a ira, todo o ódio, todo o desprezo que eles podem demonstrar por nossa cor, por nossas etnias. Está em todas. Não tem nenhuma dessas mulheres que eu tenha lido que elas não tenham passado pelo vilipêndio de corpo. E com o vilipêndio de corpo, o que eles pretendem é descaracterizar para sempre aquela mente. Então, o vilipêndio é da mente. É para arrebentar com a mente. Quando uma mulher é estuprada, o cérebro dela é escangalhado. Porque ela não pode fazer nada. E ela acha, né, a gente, como mulher, acha que se nós pensamos, nós somos gente.
E, diante de uma violência dessa, como aconteceu com a Scholastic, com a Conceição Evaristo, com outras pessoas, com ela não, mas ela narra de outras pessoas, né, a violência que acontece com Ponciá Vicêncio mesmo, né, do próprio marido, que ela perde todos os filhos, né, de violência, ela vai perdendo todos os filhos, ela não tem um filho, embora tenha tido vários abortos, né, e o mesmo que acontece com a Carolina. Outra questão que é bastante interessante é que todas elas transformam a sua narrativa num artefato histórico. Por isso, Marcos está aqui. Todas elas têm narrativas históricas. Por isso, Tom de Brousseau escreveu aquele calhamaço, procurando uma Carolina Maria de Jesus histórica. É o mesmo que Elzira Divina Perpétua, da PUC, faz. É o mesmo que Nazaré, da PUC, faz. Que é, quem são essas mulheres? A gente precisa de caçar o corpo delas, de descrever o corpo, que é o mesmo que o Marcos está fazendo aí, resgatando as antepassadas do Bernardo Guimarães. São seres históricos, e a Scholastic Mukasonga, ela faz uma narrativa que ninguém pode fazer. O mesmo acontece com Carolina Maria de Jesus. Ninguém narrou Sacramento de 1914 até 1920, até 1930, aproximadamente. Ninguém narrou a favela de Canindé, nas margens do rio Tietê. Outra coisa são as paisagens que elas descrevem para a gente. As paisagens de Scholastic Mukasonga, o que ela narra das estradas, das bombas, das pessoas, de tudo que ela vê, é de uma violência, e o mesmo acontece na favela, em Belo Horizonte, que é o que a Conceição Evaristo traz para a gente, o desfavelamento, a situação das casas, como que eles são desfavelados, o que vai ficando para trás, a poeira do caminhão, quando o caminhão vai embora, e, no caso da Scholastic, os alimentos que são substituídos, as paisagens substituídas, e, quando eles são exilados, uma paisagem de savana no local de onde eles viviam, que era um local da nascente do Nilo. Né? Lá em cima, em Ruanda. Né? Exatamente. Outra questão é a representação imagética do opressor. Todas fazem questão de representar seu opressor, mas todas, a partir de um certo momento, não citam mais, não identificam mais o opressor. A única que faz isso é a Carolina Maria de Jesus, que ela acusa a igreja, o juiz, a polícia, o delegado, as madrinhas, os vizinhos, os parentes. Carolina nomeia todas, os políticos. Ela nomeia todos. Já a Conceição Evaristo, né, em Becos da Memória, a partir de um certo momento, o agressor é o trator, que vem para derrubar a casa, é eles. Ela não nomeia mais ninguém. No início, ela fala que a empreiteira, depois a empreiteira desaparece e surge os tratores, surgem depois os caminhões que levam as pessoas, os buracos, o espaço vazio dos barracos derrubados. E tudo isso, o trator, no final, que derruba tudo, é o agressor. Chega num certo momento que ela fala, mas nós sabíamos que os motoristas dos tratores não eram os agressores, não eram aqueles que estavam ali para nos agredir. Eles estavam cumprindo ordens. Mas ela não nomeia, ela não sabe quem é o dono da empreiteira, ela não sabe, nada disso é narrado. É uma memória de menina que percebe, mas não tem esse alcance. Né? Então, a Scholastic também, chega de um certo momento, ela fala das botas dos soldados que chegam, né, para agredir, ela fala das armas, ela fala dos aviões que passam e jogam bombas, elas falam dos caminhões que passam, fala das paisagens, fala dos congoleses, mas ela não consegue nomear exatamente. São os Hutus, mas quem? Quando ela volta, inclusive, ela tem um problema sério com um vizinho, que ela acha que o vizinho entregou a família dela. Um vizinho que a família acolheu. Mas ela não pode acusar ninguém. Quem foi que mataram os pais dela? Ela não sabe. Quem matou os irmãos dela? Ela não sabe. Não consegue nomear o agressor. Isso é racismo institucional e isso é racismo estrutural. Você não consegue mais saber quem você acusa. Você não tem mais a quem acusar, porque parece que é todo um sistema que está ali armado institucionalmente, né, para que você seja esse objeto desvalorizado para sempre.
A outra questão também é a identidade individual e coletiva. Eles são coletivos demais, por isso sobrevivem. Por isso, a Conceição pode dizer, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. A escola, eu me lembro no clube de leitura, as pessoas perguntavam, de Barata, por que eles não saem dali? Por que eles não vão embora? Gente, o que resta para eles é o abraço do vizinho, é a cerveja de sorgo para dar para o vizinho, é a cerveja de banana que pode servir, que pode ter um momentinho de alegria. E eles não querem, eles já estão em diáspora. Eles já estão... para quem não sabe o que é diáspora é semear por dispersão. Os negros foram semeados por dispersão pelo mundo todo. E, consequentemente, eles vivem eternamente num não lugar. Os Tutsis, nem em Ruanda não era lugar deles, eles eram nilóticos. Inclusive, a Scholastic tem um momento que ela diz o seguinte... Os brancos pretendiam saber melhor do que nós quem éramos e de onde vínhamos. Eles nos apalparam, nos pesaram, nos mediram. As conclusões a que chegaram foram categóricas. Nossos crânios eram caucasianos, nossos perfis semíticos, nossa estatura nilótica. Eles conheciam até mesmo o nosso ancestral, estava na Bíblia, se chamava Cã. Nós éramos os quase brancos. Apesar de algumas mestiçagens repugnantes, um pouco judeus, um pouco arianos. Os cientistas, a quem deveríamos ser gratos, tinham feito até uma raça sob medida para nós. Nós éramos os camitas. O que são os camitas? São os descendentes de Cã. Quem é Cã? Cã foi expulso, né, do Monte Arará, ele ofende a família de Noé e ele é expulso. E aí, dizem que Deus anunciou que ele seria um assinalado, que ele teria a pele assinalada e ele viveria isolado dos demais. E essa pele assinalada é considerada a pele negra. Então, nós somos descendentes dos Cãs. Os meus alunos que estavam estudando o Padre Antônio Vieira me perguntaram, semana passada, Leni, o Padre Antônio Vieira, os meninos lá do primeiro EDI, Padre Antônio Vieira defendeu os indígenas, olha aqui, fez um sermão e conseguiu parar com a escravização indígena, e ele não conseguiu fazer, não fez nada pelos negros. Falei, não. Porque, segundo ele, os negros eram descendentes de Cã, e a única forma que eles tinham de conseguir limpar a culpa era passar por essa tortura da escravização, era serem serviçais, e isso aliviaria o peso que eles têm. Então, a que a gente chega à conclusão quando a gente lê essas mulheres? Cada vez mais é necessário que não falemos dos negros sem os negros. Cada vez mais é necessário que eles estejam presentes. Não podemos mais falar de nós sem nós. E a gente fica vendo que a boa parte da população negra não chega a um livro desse, a não ser que tenha um clube de leitura, a não ser que tenha um debate, a não ser que tenha uma mesa, né, um vestibular que acaba colocando essas obras para leitura. Né, eu estou lançando ali um livro de 30 anos do vestibular da UFMG e as distorções todas que foram feitas em 30 anos, com 175 obras, mostrando que a universidade era falocêntrica, etnocêntrica, eurocêntrica, judaico-cristã, negando por 30 anos, 5 obras por ano, negando a nós conhecermos obras de autores que nos dissessem respeito, que nos falassem de nós, que realmente pudessem nos representar. Né? Então, os indígenas não são representados, os negros não são representados. Quanto tempo eu tenho? Encerrou. Gente, a gente ficaria aqui falando dessas mulheres e dessas obras por horas. Tá? Eu atropelei bastante aqui para dar conta, mas são 6 aspectos assim gritantes na obra que não precisa nem de citar os pedaços para ficar evidente que estão aí. Eu quero só fazer justiça que, se Carolina teve um renascimento, esse renascimento passou pela FMG, né? E passou por ela ter ido como obra do vestibular, não foi? E essa luta, a Leni fez parte dessa luta.
Eu peço que vocês batam palmas para ela. Corrigiu uma injustiça. A Leni colocou a Carolina, participou desse movimento, e colocou Carolina no vestibular, que foi importante para o Renascimento, para essa releitura da autora, né, que teve nos últimos anos. Justiça seja feita. Bom, muito obrigado, Leni. Sempre é um privilégio te ouvir falar. Eu acho que todos aqui concordam comigo quando eu falo essa afirmação. Alessandra, de você, eu queria saber, né, nós todos queríamos saber, qual que é a partir dessa ótica da psicologia, né, como que a literatura ela importa no sentido não só de escancarar essas verdades, né, como a gente tem debatido aqui, mas no sentido de lidar e preservar com essas memórias também, né? Sim. Boa tarde, eu sou Alessandra, sou uma mulher negra de pele clara, estou vestindo uma calça clara, uma sandália preta, uma blusa preta bordada em motivos étnicos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E, antes de qualquer coisa, dizer que eu falo de uma profissão de um outro lugar. Então, vocês vão ver um pouco a diferença. Eles vêm da oratória, né? Nós temos um grande geógrafo, um historiador, uma literata, doutora em literatura, a quem eu presto minhas honras, assim, né? Realmente, ela trouxe Carolina para nós, para os nossos dias. E a minha profissão fala da escuta, então é um lugar um pouco diferente. E aí eu fiquei refletindo, sabe, Marcos, para te responder, como eu poderia contribuir. E acho que a minha grande contribuição ficaria num lugar de trazer provocações, reflexões, né? Trazer um pouquinho mais para o nosso dia a dia. A nossa mesa, com essa ideia de homenagear essas grandes escritoras, trouxe para nós eu elegi, né, 3 mulheres muito fortes, mulheres negras, que nos trazem muitas verdades. O nome da mesa é Escrever para Não Esquecer. Então, vamos começar pensando a importância dessa escrita, para dar visibilidade para várias coisas que não são ditas, que não são vistas e que não deixam de existir. Então, a importância da gente ouvir, ler, falar de mulheres, em especial mulheres negras. E aí a gente pode começar, né, pensando no nome da mesa, Escrever para Não Esquecer, que é uma fala da Scholastic, numa entrevista que ela diz. A importância que ela dá para a escrita dela, para homenagear e para trazer para a vida, para a existência, a família dela, né, as grandes perdas. E o que a gente pode aprender ouvindo, lendo a Scholastic? Principalmente, que os 3 livros, né, que a gente trouxe aqui para a nossa mesa, A Mulher de Pés Descalços, Baratas e a Nossa Senhora do Nilo, ela conta a história dela e da família dela, desse genocídio que eles viveram, né, desse massacre, desse apagamento dessa cultura dos Tuts. E o que a gente pode refletir para os nossos dias de hoje? Será que realmente a gente está aprendendo com o que ela escreveu? Porque, neste momento, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo, de novo, um grande massacre, né? Nós estamos em guerras. Então, a importância da gente ler mulheres e aprender com o que elas estão querendo nos dizer. Vamos falar um pouquinho também da Conceição Evaristo, né, que é a nossa mais nova doutora honoris causa, que a UFMG, né, acabou de premiar. A primeira mulher negra que foi reconhecida nesse cargo. E o que a Conceição Evaristo traz para a gente nas obras maravilhosas? Eu tenho várias aqui. Ela fala da realidade dos homens, das pessoas de pele negra, né? Ela fala desse racismo que fica estruturado, misturado no nosso dia a dia e que a gente deixa de perceber. Né? Ela fala dessa tristeza, desse sofrimento, das dores e amores de ser homem e mulher negro neste mundo. Então, é muito importante a gente ler para que a gente possa entender, para a gente ter um outro ponto de vista em relação a essa realidade. Né? E falar um pouquinho de Carolina, gente, uma mineirinha aqui do nosso lado, e que muita gente não conhecia, e que Leni trouxe para a gente, assim, nos ajudou a conhecer. Né? Eu sou muito grata, realmente, a isso. Nasceu aqui pertinho. E uma mulher que recebeu tantos nãos na vida dela, uma mulher negra, de pele escura, retinta, que grande parte da vida viveu numa favela,
em São Paulo, era catadora de lixo, catadora de papel, sobrevivia assim, né? Então, ela traz nas obras dela a realidade dessa miserabilidade, dessa pobreza, de tantos nãos que ela recebeu. E sabe como que ela foi descoberta? Para quem ainda não leu, né, é importante saber. Catando esses papéis, Leni, você pode me corrigir, por favor. Ela lia muito, e ela começou a escrever o diário da vida dela. E um dia, um jornalista, em 1958, foi fazer uma reportagem e deu de cara aí com essa obra, que é a Quarto de Despejo, né? E aí percebeu quão grande era essa escritora, essa compositora, essa cantora, né? Carolina Maria de Jesus é um grande achado, de grande nobreza, e que muitos brasileiros ainda não conhecem, mineiros e araxaenses, a importância de conhecer essa mulher. Então, gente, vamos ouvir mulheres, vamos ler mulheres, a importância disso, esse ponto de vista. Porque, até hoje, se a gente for parar para pensar, quase 100% do que nos ensinaram, do que ouvimos, do que estudamos, foi escrito por homens brancos, poderíamos dizer homens brancos héteros, né? Que essa outra população, aliás, várias outras populações poderiam nos dizer, esses outros olhares. E aí, só para fechar a minha fala, né, para que a gente feche a mesa, eu me lembro do Chimamanda, quando ela fala do perigo de uma única versão, né, que é um outro livro, uma outra autora negra, que eu também recomendaria, né, que todos lessem. Porque, quando trazemos apenas uma versão, o que a gente está perdendo? E quantas verdades a gente carrega que são frutos de uma única versão, né? Como a gente precisa realmente ouvir a diversidade. O nosso país é de diversidade. Então, só para fechar, eu reforço a importância da gente tirar da invisibilidade essas pessoas, essas mulheres, principalmente essas mulheres negras. Elas têm muito a nos ensinar. Muito obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Eu queria raptar uma frase da Leni, que ela falou que a gente poderia falar por horas aqui sobre essas autoras, mas, como nosso tempo está apertado, eu queria que vocês deixassem uma palavra final, um recado final, uma indicação final às pessoas que nos assistem, tanto remotamente quanto aqui presencialmente. Leiam, escrevam, né? Apreciem as letras. É como se fosse uma religião. É a religião do pensamento, né? Então, tem que gostar da leitura, gostem de ler, tentem escrever, apreciem as letras. Eu diria que eu sou feita de leituras. Todos nós somos feitos do que nós lemos, seja ler em letras, seja ler o mundo. Nós somos feitos daquilo que nós lemos. E quanto mais nós lemos, mais competentes nós nos tornamos para ler o mundo. E é necessário ler o mundo com competência, principalmente quando a gente é negro, filho de negro, e está vivendo uma diáspora, que até hoje é motivo porque eu vim trazendo aqui um texto de 1856 e que está repetido aqui na Escolastique Mukassonga, e que está repetido também na Carolina Maria de Jesus. Ela fala, eu sei que eu sou dos de Cã. Eu sei que quem são os perseguidos são os judeus, os camitas, eu sei quem são os perseguidos. E eu sou camita, eu sei que eu vou ser perseguida. Então, é aprender a ler ao nosso redor. É questão de sobrevivência. Se eu não leio ao meu redor, eu posso me naufragar nas minhas próprias lágrimas. Eu diria, só para reforçar, o quanto a literatura me formou. Eu amo a literatura. E eu acho que ela me ajuda muito profissionalmente e pessoalmente. Então, também recomendo que leiam muito. E, só falando do perigo da história única, a história única rouba a dignidade, trazendo uma visão hegemônica, imposta. Quantas e quantas verdades que a gente carrega e que não são verdades, a gente só reproduz. Então, leiam. Dizem que, quando a gente lê, a gente não acredita em tudo que a gente escuta, não é isso?
Então, leiam. Só assim que a gente cresce. Como pessoa, a gente cresce socialmente, a gente se torna humano. Bom, agradeço demais a presença de todos. Muito obrigado por topar essa aventura de estar aqui falando. Eu sei que não é, nem sempre é fácil, né, Marquinhos? E agradeço também a todo mundo que pôde prestigiar a gente. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde. A gente tem uns 2 minutinhos, creio, se puder fazer uma pergunta. Boa tarde, antes de qualquer coisa. E eu gostaria que vocês me falassem, eu como professora, como que a gente traz dentro de uma realidade, porque, infelizmente, a escola ainda é um reflexo da sociedade que a gente vive, pessoas despreparadas para entenderem que ainda existe o preconceito, que o negro é desvalorizado, que a mulher é desvalorizada, ao invés de reduzir isso ao falar que é um mimimi, e que são coisas que não acontecem, e ou é coisa da sua cabeça, não é bem assim que aconteceu. Como que a gente traz isso para a escola, que eu acho que a escola é um caminho de transformação e de mudança, onde está tão arraigado um pensamento, uma fala e uma atitude, onde tudo se joga para debaixo do tapete, quando se fala em racismo, em preconceito, independente de qual seja, né? Então, aqui eu quero ampliar. Como que a gente faz isso? Como que a gente inicia esse processo de transformação se as pessoas que estão dentro da escola ainda acreditam que isso não acontece? Fecham os olhos para isso. Né? São os muros, são tudo isso que vocês colocaram aqui. Eu queria só começar dizendo, e acho que a Eleni talvez tenha mais propriedade, mas é uma fala do Emicida, né? Que tudo que nós temos é nós. Tudo que nós temos é nós. Ou seja, primeiro buscar parcerias para te fortalecer. Eu também estou nesse lugar, eu também estou dentro de uma escola, e é muito difícil mesmo. Mas a parceria nos fortalece muito, e aí eu agradeço a presença, né? Você está vendo os pares que eu tenho. Porque, a partir da parceria, a gente tem mais força e mais voz, né, para vencer aí esses obstáculos. No Brasil, a coisa está acontecendo à força de lei. Lei 10.639, de 2003, obriga que todas as escolas, particulares e públicas, ensinem a história de África, a história dos afrodescendentes. E existem programas de formação, porque, no início, falava que o professor não fazia isso porque ele não era preparado para isso. Existem muitos cursos gratuitos do governo formando essas pessoas, você pode fazer online. Existem muitos cursos nas faculdades preparando as pessoas para isso. Mas o tema é transversal. Como o tema é transversal, ele se pulveriza. Por um lado, é mais fácil, porque eu estou dando aula de literatura e eu começo a falar isso desde a Idade Média. Nas obras literárias, está tudo lá, eu posso fazer essa abordagem. E, segundo, é que o fato dele ser algo pulverizado dá a possibilidade para todos os professores abordarem na geografia, na história, na matemática. A matemática surge na África, a medicina surge na África. Né? Se você for olhar, os gregos aprenderam no Egito, os gregos aprenderam. As pirâmides do Egito foram feitas usando o teorema de Pitágoras, e Pitágoras veio muito depois daquilo, e o teorema é de Pitágoras. Pitágoras foi no Egito aprender aquilo. E a gente estuda como teorema de Pitágoras, o teorema não é de Pitágoras. Então, é que nós também estudemos essas questões, que a gente leia, mas não leia gratuitamente, e que a gente consiga passar isso em sala de aula, o mesmo tema, estando pulverizado em todos os conteúdos. É possível, sim, falar de cultura africana, falar de africano, falar de afrodescendência, falar de diáspora, em todas as aulas, se você quiser. É só você achar uma brecha, ficar esperto. Como que você chama? A Pedagogia da Diversidade. Eu recomendo que você leia. Como que chama a autora? Você lembra agora? Aí ela vai discutir esse problema e a questão de como que você vai fazer transversal esse assunto na escola e não só em data comemorativa. Então, eu recomendo que você procure. Eu quase trouxe para aqui, não trouxe agora. Eu falei, nossa, alguém vai vir com uma pergunta, se eu estou com um livrinho. Chama Pedagogia da Diversidade. Da diversidade, que aí
valorizar a cultura negra não só por causa da comida e do penteado, entendeu? Mas da vivência, né? Da vivência e da beleza de ser negro. Ter uma cultura diferente da do outro, não é mesmo? A diversidade mesmo, com a beleza, as várias belezas. Muito obrigado. Bom, agora sim a gente finaliza a mesa. Muito obrigado a todos. Nosso tempo já extinguiu. Muito obrigado, gente.